A data de 10 anos da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, traz de volta à cena um dos personagens mais influentes do governo federal, o secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho. O promotor que acompanhou o caso afirma que o ministro estava envolvido no esquema de desvio de dinheiro da prefeitura da cidade. Na época da morte de Celso Daniel, Gilberto Carvalho era secretário de governo e amigo pessoal do ex-prefeito. O crime, que 10 anos depois continua um mistério, foi tratado pela polícia como comum. Mas os irmãos do ex-prefeito e promotores sustentam que não foi apenas um sequestro seguido de morte, mas sim um crime encomendado. Celso Daniel teria descoberto o desvio do dinheiro recolhido pelo esquema de arrecadação de verbas para o partido. Existe uma ação civil pública em andamento, que Gilberto Carvalho ele é réu, porque há notícias nos autos que o Gilberto de Carvalho faria o transporte do dinheiro arrecadado pelo esquema de corrupção em Santo André para a sede do Partido dos Trabalhadores. Num só transporte, ele levou R$1.200.000 para financiamento de campanha. Nessas gravações, Gilberto Carvalho estaria orientando Sérgio Gomes da Silva, o Sombra. Ele estava com Celso Daniel no momento do crime e se tornou o principal suspeito pela morte do ex-prefeito. Eu vou agora, marcamos umas 6 horas na casa da DC, vamos ter uma conversa. Essa é um pouco sobre a nossa tática essa semana, né? Porque nós vamos ter que ir para contra-ofensiva. Eu vou falar com os meus advogados amanhã. A ideia é colocar essa investigação sob suspensão jurídica. Arrumar um jeito de... Acho que esse é um bom caminho. Sombra e Celso Daniel eram amigos. No dia do assassinato, eles tinham acabado de sair de um restaurante quando teriam sido abordados pelos bandidos. O ex-prefeito foi encontrado 2 dias depois com 8 tiros e marcas de tortura. Outro diálogo entre Gilberto Carvalho e o ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh mostra uma suposta preocupação com o depoimento de um dos irmãos de Celso Daniel. Olha, deixa eu te falar. Oi. Eu tenho que ir. Está chegando a hora do João Francisco ir depor. E antes do depoimento, quero conversar com você para ele não destilar ressentimentos lá, entendeu? Pelo amor de Deus, isso vai ser fundamental. Tá. Tem que preparar bem isso aí, cara. Que dá mais... Tá, tudo bem. O ex-juiz João Carlos da Rocha Matos, preso por vender sentenças, ouviu as gravações, mas como eram ilegais, teria mandado destruí-las. Depois revelou que os diálogos eram comprometedores, como mostra esta reportagem do Domingo Espetacular, de setembro de 2005. Não há mínima preocupação com a figura da vítima desse bárbaro crime, e sim em botar panos quentes na situação e encobrir atos de corrupção ocorridos em Santo André. De quem especificamente? Do Gilberto Carvalho? Gilberto Carvalho, de esconder provas diante das notícias do que poderia acontecer se a morte do Celso Daniel fosse investigada a fundo. O senador Eduardo Suplicy saiu em defesa de Gilberto Carvalho. Era um dos secretários mais próximos de Celso Daniel, é uma das pessoas que teria o maior interesse de saber, e certamente ele ainda tem, de saber exatamente como é que se sucedeu o assassinato, a morte trágica de Celso Daniel. O ministro Gilberto Carvalho, sempre que é questionado sobre o crime por vários veículos de comunicação, prefere não se pronunciar. 10 anos depois da morte do ex-prefeito, apenas uma pessoa foi condenada. Marcos Bispo dos Santos, que dirigiu um dos carros durante o sequestro. Pelo menos 7 testemunhas foram assassinadas. O julgamento do principal suspeito, o Sombra, está marcado